Continuando o vídeo 1 sobre a viagem para Ushuaia, se você perdeu, não deixe de assistir e dar like. Recapitulando, rodamos 5.022 km até Ushuaia e este é o 17º dia da viagem, com programação para descansar as nádegas e turistar na bela cidade austral. E aqui o Ushuaia tem o presídio do fim do mundo. Eu não lembro direito a história, mas daqui a pouco acho que a gente vai lá no museu. Então, aqui é o museu do presídio e também museu, são 3 museus, 3 ou 4 museus. Presídio, galeria de arte. Galeria de arte, enfim. É um complexo, tem que vir cedo e você pode voltar mais uma vez, porque é muita coisa. E o legal é que tem áudio, você mira a câmera do celular e você vai ouvindo. Então é muito melhor do que ficar lendo e tal. E tem em português, espanhol, inglês, alemão, chinês. Curti a visita aqui, viu? Acho que vale a pena. Aqui é um saguão bem legal. Talvez à tarde a gente vai voltar de novo. Esse presídio teve enorme importância na criação da cidade. Imperdível essa visitação. E aqui é um prato que praticamente só existe aqui. É merluza negra, um peixe que, como o nome diz, é merluza negra. Vamos ver a rádio. Tem gosto de? Merluza negra. Muito saboroso. O porquê que não tem em outros lugares? É porque a produção é muito pequena, então só fica aqui a produção. Uma segunda garfada de Hyde. E daí tem a cerveja. Ah, é a cerveja Pataguina, Patogina, Fueguina. Descreva melhor. É muito suave. Não, muito suave. Muito gostoso. Suave, tipo... Parece uma carne de linguado. Linguado. É. E depois do almoço, estamos voltando pro hotel. E é engraçado, aqui não tem uma nuvem em cima, mas está chovendo. É porque ali tem nuvem e o vento, né? Apesar que tá forte o vento, mas lá em Riba deve estar. Então agora estamos meio borrachos. Vamos fazer um dormizinho, né, meu amor? Encerrando esse dia com uma grata surpresa. Começando o 18º dia com 5 graus Celsius e já estávamos doidos para rodar. Destino turístico do dia é conhecer mais de Ushuaia e arredores. Picos nevados mesmo no verão. Fomos fazer o passeio de trem do fim do mundo, cheio de particularidades e histórias. Essa linha foi construída pelos presidiários. Conforme essa linha ia sendo construída, era usado também para pegar madeira para a construção da cidade e também servir de lenha. Esse passeio não foi barato, mas achei que valeu muito a pena. E vamos para a próxima atração desse dia. Estamos indo para o final da Ruta Nacional 3. Registro feito, hora de seguir de volta para a cidade. Foi rodado 48 km nesse dia turístico. Como o Ushuaia não é barato, já vamos iniciar a viagem de volta, nesse 19º dia. E mais uma vez, nada de foto do portal. Teremos que voltar para registrar nossa presença. Programamos de rodar pouco, até Rio Grande. Previsão de pegar pouco mais de 4 graus na serra e previsão de ventos fracos. Cruzar esse final da Cordilheira dos Andes é maravilhoso, friamente maravilhoso.
4 graus Celsius e bastante umidade, conforme previsto pelo aplicativo. Uma parada no Mirante, pois costumamos programar turismo na ida e na volta da viagem. Meu amor, como chama esse lugar? Passo Teribão. E o nome desse lago aqui? O nome do lago é procure no Google. Chegamos a pensar em ir para El Calafate, porém era feriado de carnaval, daí os preços estavam muito altos. Uma atenção no abastecimento: gasolina por lá é chamado de nafta, gasóleo é diesel. Vez por outra dá confusão e algum brasileiro coloca combustível errado no tanque. Depois de avistar muitos guanacos na estrada, chegamos em Rio Grande. Desta vez ficaremos no hotel Select Inn, que a moto também vai ficar na rua. Por lá é tranquilo, até porque a delegacia de polícia estava a poucos metros desse hotel. Foi rodado 213 km no dia e acumulado de 5.283 km. No 20º dia, saímos de Rio Grande com 3 graus Celsius. E é por isso que é recomendado ir para o Ushuaia somente no verão. Temperatura de 4,5 graus Celsius e devido à alta umidade relativa do ar, tivemos que parar para ajustar as roupas e colocar sachês de aquecimento nos pés e nas mãos. Isso compramos na Decathlon. E lá fomos nós enfrentar as aduanas e a balsa no trecho entre Rio Grande e Rio Gallegos. Mais uma vez o Google Maps surtando nesse trecho. Tentou novamente nos mandar para o Rípio. A primeira chuva leve da viagem, só para sujar a moto. Hora da balsa, desta vez com vários megos das estradas. Mais um desembarque fascinante, o maior show da Terra. E a previsão amanhã é de ventos fortes, muito fortes. Ventos de 133 km por hora, com rajada de 169. E aí decidimos ficar mais um dia aqui em Rio Gallegos, não é, meu amor? Em Rio Gallegos, novamente ficamos no Hotel Serruém. 378 km no dia e acumulado de 5.661 km. 21º dia foi ficar sem rodar, devido à previsão de ventos fortíssimos. De nada adianta checar a previsão de vento e seguir em situações de muito risco. A previsão era de rajadas de até 169 km por hora. Com 7 graus Celsius e muito vento, fomos turistar em Rio Gallegos. Fomos conhecer o Museu de los Pioneiros, que é a casa mais antiga, ainda em pé, da cidade. Interessante que essa casa é de um descendente italiano que se casou com uma índia Terruelche, situação pouco comum na época. Também fomos conhecer o Museu Ferroviário Roberto Gallian. E eu não disse que ia ventar forte nesse dia? Tem muitas casas, tinha 90 casas, só tem 70, igual essa aqui, que é construída por dormente do trilho, né? E também usam o trilho como estrutura. Então, aqui, ali, enfim. É o material que tinha, né? Depois de passear nas margens do Rio Gallegos, a gratíssima surpresa do restaurante El Tablón. Comida espetacular. Fica mais essa dica. Finalizando o dia frio, ventoso e aprazível, olhando do quarto do hotel uma chuva de granizo. Iniciando o 22º dia abastecendo, pois é o trecho de 230 km sem postos. Numa situação normal, a autonomia da nossa moto dá tranquilamente, porém se pegar vento contrário ou vento lateral, aí a coisa complica.
Levamos também 5 litros de nafta extra. Esse galão foi presente do Rogério e da Cláudia. Felizmente pegamos vento favorável, daí o conforto e a economia ficam excelentes. Alguns trechos a moto fazia média de 30 km por litro. Mais bichos nas vias. Cautela e velocidade moderada são primordiais para a segurança. Cansativo esse trecho, dá 230 km de, aqui chama Piedra Buena, até, vamos chamar lá, meu amor, Rio Gallegos. 230 não tem nada. Pegamos muito vento a favor, né? A previsão era essa, mas mesmo assim eu resolvi trazer um galãozinho de nafta. Muitos guanacos. Inclusive a gente viu um acidente que foi recente, uma picape da Ford, aquela Maverick, aquela nova, mas toda esbagaçada, deve ter pego um guanaco assim cheio, mas o capô virou foi até no para-brisa assim, o capô virou um papel. Então quem vier pra cá, às vezes você pega vento a favor, dá uma vontade de correr, porque você parece que você tá parado, né? Mas a gente veio devagarinho por causa dos guanacos. E toda vez que via guanaco, mesmo estando devagar, reduzia ainda mais. Toda a cautela é pouca, né, moto e telespectadores? Novamente em Puerto San Julián, no mesmo hotel Bahia. E a gente já tinha falado, mas é interessante quem vai viajar para um lugar frio, levar uns petzinhos, que é isso aqui. Esse aqui é da luva, putz, está quente ainda. Que a Ride põe entre a segunda pele, se colocar direto na mão vai queimar a mão. Então entre a segunda pele de luva e a luva. E aqui eu tô no pé, vou ver se eu consigo filmar, não vou conseguir filmar. Não. Aí, é tipo, é o tamanho de metade de um absorvente, e que ele gruda aqui, e mesma coisa, tá? Esse aqui já deu uma esfriada a mais. O meu então tava quente. É reação química. E ele esquenta bem. Às vezes nem dá a impressão que ele tá quente. Mas aí você tira, pega nele, por exemplo, esse aqui da luva, putz, tá quente pra caramba. Se eu deixar encostado aqui, vai queimar minha mão. Ai. Menos. Fomos fazer a visitação da réplica da Nau Vitória, de Fernando de Magalhães. Mas antes, uma moça nos informou de mais 2 museus. O Museu do Campo mostra a vida da região de anos atrás. Muito gentil moça falou que em 91 teve tinha muitas estâncias, muitas fazendas por aqui, mas em 91 teve o vulcão chileno lá que entrou em erupção e aí veio muita cinza para cá e acabou, os animais morreram, a água não sabia se estava contaminada ou estava contaminada, então lascou tudo. Então hoje tem menos estâncias para cá, menos fazendas. Agora sim, a visitação guiada na réplica da Nau Vitória. Ambas visitas bastante interessantes. Então quem passar por Puerto San Julián, há atividades para ficar um dia na cidade. Também fomos no Museu de los Pioneiros para encerrar mais um dia, tendo rodado 360 km nesse dia, totalizando 6.021 quilômetros. No 23º dia, em pleno carnaval, saindo em 10,5 graus Celsius. Mais estradas e guanacos. Muitos guanacos guanaqueando. Numa parada, conhecemos o Alfredo e a Silvia, que tivemos o prazer de comer uma pizza na cidade deles no ano seguinte. Passando pelo desvio de Rípio, onde houve o acidente com os colegas viajantes Rogério e Cláudia. E passamos com sucesso. Chegamos em Comodoro Rivadavia. E algumas recomendações. Cara, muita atenção quem vem para cá, para começar relembrando vento, falta de combustível,
tiveram 3 pessoas que eu fiquei sabendo que ficaram sem combustível. Se você pegar vento contra, o consumo aumenta 30%, 40%, aumenta absurdo. E aí não tem planejamento, se você não fizer o planejamento correto, né, de consumo, você se lasca. E também muitos animais mortos nas rodovias. Eu suponho que sejam pessoas que estão correndo. Ou caminhão que não tem espaço de frenagem, né, não consegue frear rápido. Mas muita atenção quem vem de moto. Tem rodovia assim que dá vontade de enfiar uma velocidade alta para chegar logo quando não tem vento, né? Mas, cara, tem guanaco. A maioria dá para você ver, a maioria. Mas na estrada tiveram 3 ou 4 guanacos e umas 5 daquelas siriema, aquela ema esquisita, que vocês devem ter visto aí, que só vê quando tá em cima. Então, o guanaco ele tem a cor meio sabe? Eles usam fantasia da cor do chão. Então é isso, chega, daqui a pouco eu tô com fome já. Então... Encontramos um casal da Holanda. Vez por outra encontrávamos europeus pelas estradas. Então vocês estão vendo esse vídeo em março, né? Ou abril, quem sabe? Mas aconteceu dia fevereiro. Hoje é dia 17 de fevereiro, né? E tá tendo carnaval, então a gente tá com dificuldade justamente nisso. É um feriado aqui. Em cidades turísticas, né? Sim. Então isso aí judiou um pouquinho. Tá embaçado, os preços estão absurdos, só tem porcaria. E quando tem, né? A gente queria ir para Puerto Madryn amanhã, mas acho que a gente vai escolher uma cidadezinha mequetrefe. E o departamento de reserva me proibiu de filmar o hotel daqui. Porque quando é bom ela quer mostrar, mas a verdade nua e crua ela não quer. Mas é justamente... Quando é ruim é você que fez a reserva. Sim. Não é, porque não tem. Aqui tá caríssimo também. Aqui é uma cidade de porte médio grande e tá caríssimo o hotel aqui, né? Foi rodado 431 km no dia e 6.452 km até esse dia. Bom dia, moto youtuber, espectadores. Então, estamos indo para Puerto Madryn e, como eu falei, a gente ainda não conseguiu confirmação da reserva de hotel, porque tá no carnaval, tá bem complicado. Rodando em 11 graus Celsius e eu passando frio. Com medo de passar calor, saí com roupa de verão. Me lasquei. Passando pela entrada de Trelew, que tem aquela estátua do Argentinossauro, que visitamos na ida. Agora acabou a tensão. Pronto, resolvido o problema. Puerto Madryn lotada a cidade por causa do carnaval, né? E aí a gente tinha pedido uma reserva no Airbnb, que é uma porcaria, que a mulher não confirmava, não sei o que, a gente ficou nesse impasse, né? E viemos pra cá assim mesmo. E aí ela cancelou a fila da mãe, da mulher que era um quarto. E, putz, eu não gosto de... Eu sempre recomendo sair reservado, já sair reservado, por causa disso. Às vezes tem algum evento, no caso a gente já sabia do carnaval, né? Mas às vezes tem um evento na cidade, sei lá, concurso de pesca, concurso de corte e costura, alguma coisa assim, e corte e costura não lota uma cidade. Nunca se sabe. Você não sabe a Confederação Internacional Argentina de Corte e Costura, você não sabe o tamanho que é. Sim. Então agora a gente vai fazer um lanche e agora eu estou relaxado. Rumando para La Tosca Hostel. Check-in feito, fomos passear na orla de Puerto Madryn. Essa cidade é uma das mais fáceis de avistar baleias. Praticamente o turismo da cidade gira em torno disso, mas há temporada para esse tipo de turismo de observação. Foi rodado 440 km no dia e um acumulado de 6.892 km. 15º dia,
saindo da turística Puerto Madryn, província de Chubut, na tranquilidade de um domingo de carnaval. E muitos motociclistas de domingo nas estradas. Devido ao carnaval, os postos estavam cheios, mas por lá essa fila é organizada e não costuma demorar muito. 31 graus Celsius. Acho que o frio ficou para trás. Chegando na pequena Rio Colorado, província de Rio Negro, num hotelzinho tipo cabanha que conseguimos. Chegamos acá em, como que chama a cidade? Ladela. Ladela. Rio Colorado, alguma coisa E vocês notem que o nível da habitação do corpo tá só decaindo. Não é, meu amor? Ó, tô de olho em você. Ó, o hotel não é dos melhores, mas fica bem do lado aqui do Buen Fuego. Fica bem numa quiçacinha na beira, a rua aqui não tem terra. Mas olha o espetáculo. Não tem asfalto. Olha o espetáculo aqui, ó. Aqui tá a gaiolinha do cara e o cara fazendo a costela ali. assado. Rodamos 495 km no dia, acumulando 7.387 km até esse dia. Saindo no 16º dia da viagem, numa segunda-feira de carnaval. Seguindo por paisagens bem diferentes dos dias anteriores. Chegando em Piguet, pequena e charmosa cidade. Então, estamos em Piguet e a impressão que eu tive da cidade é bonitinha, apesar que esse pedaço aqui tá feio. Então, a cidade tá parada aqui, estamos na avenida principal e tá vindo um carro lá longe. Ali, ó, prédio antigo. Ah, prédio antigo. E olha que legal essas casas antigas. Ali tinha casa antiga também. E a Raid falou que... Olha lá, Raid. Que aqui as pessoas aprendem também o francês, que é uma cidade colonizada por franceses. 297 km rodados no dia e 7.684 km até esse dia. 27º dia nos preparativos da saída. Esse dia foi de turismo, um lugar que eu queria muito ir. Essa região tem um agronegócio bastante próspero. Chegando nas ruínas da Villa Epecuén. Para quem nunca ouviu falar, era uma estância turística que ficou debaixo d'água por 2 décadas. Mas a inundação foi de água extremamente salgada, então a vegetação está demorando para se recompor. Aproveito para agradecer o Alcione Fritz, do canal Trilheiros Online. Foi através dele que eu fiquei sabendo da existência desse lugar. Uma enorme área foi esterilizada pela água salgada por décadas. E aqui as ruínas da Villa Epecuén. A cheia ocorreu em 1985 e o que era um balneário próspero virou ruínas. Se não deram like até agora, esse é o momento! Como achei o lugar interessante, estamos rumando para um pequeno museu sobre a Villa Epecuén. Então, Villa Epecuén foi fundada em 1921 e aí veio a enchente em 85. Então, tinham 1.200 empreendedores aqui, era uma vila de turismo, né? Aí tem várias fotos acho que era bem pujante, mas foi por água abaixo, literalmente. E lá fomos nós seguir para o hotel previsto do dia. Então, estamos aqui no posto, tô meio baleado. Conversando aqui. Tô meio baleado, assim. A gripe me pegou, tô com um pouco de dor na junta.
Precisa de um descanso. Chegando em Trenquilauquen, cidade que ficamos quando fomos para Bariloche no ano anterior. Ficamos no Hotel Sorrento, recomendo. E gravando em frente da praça da cidade... YouTube. Como assim? Eu sou admirador de você. Eu tô falando com o Moto YouTube espectador Tá agora falando? aqui. Então dá licença. Olha, Como que é seu nome? Rubem. Rubens, dá licença. Pode ir. Carnaval com moto. Rodamos só 273 km nesse dia maravilhoso, acumulado de 7.957 km. Samba aí, mulata! Olá, Moto YouTube espectadores. A rádio está aqui acertando o hotel. Qual era o nosso apartamento? 209. 209. E várias coisas para falar. Então, eu e Raid estamos meio baleados. Fomos acometidos por uma gripe. E aí vamos pegar hoje um trecho. Hoje, agora está mais ou menos... Tá agradável, 19 graus. Mas vamos pegar 35. Então gripado vai ser de lascar. Mas vamos devagar, vamos só daqui até Rosário. Encontrar... Sorry. Então, o hotel ainda estava meio ruim para achar. Rosário, a gente estava pretendendo ficar 2 dias lá. Só que tem um ônibus de turismo urbano, só funciona sexta e sábado. Então, e tentamos achar algum guia para fazer um tour. O Rosário é grande, né? Para fazer um tour não adianta a gente andar. Sempre quando fizemos tour, foi muito proveitoso. Você pega informações que dificilmente, só que você fica pesquisando e tal, enfim, dificilmente se consegue. Saindo de Trenquilauquen gripado. Já vou adiantar o que irei resumir no final deste vídeo. Não é raro viajantes que vão para Ushuaia pegar gripe. Muitos dias rodando e muita variação climática reduzem a resistência do corpo. Paramos aqui, no meio do nada. Aqui parece Mato Grosso, esse pedaço aqui. Plantações, perder de vista, de um lado do outro. Eu cansei. Faltando uma cafeína. Putz, deu 100 e tantos quilômetros sem nada. Eu até queria parar. Eu não dormi bem porque eu tava gripado, né? Então é isso. E aí fica a dica. Cara, cansou, você tá com sono, pare. Nem que seja no acostamento aqui. Descanso feito, seguimos adiante. Muito tempo depois, chegando em Rosário, que é a 3ª maior cidade da Argentina e um importante polo logístico. Chegando no Dazzler Hotel Rosário, tendo rodado 476 km nesse dia e 8.433 km até então. Olá, Moto YouTube espectadores. Então, estou bem baleado. O fofoqueiro deve ter falado ontem, né? No episódio de ontem. Esse dia, ao invés de passear, utilizamos para descansar e recuperar as energias. Estamos no topo do hotel. Ali é o rio. E aqui tem vários prédios bem construídos e alguns ainda estão em construção. Então acho que é uma área pujante. Todos os prédios bonitinhos, mesmo esses pequenos aqui, parece ser bem construídos, modernos e tal. E aqui é o shopping. Apesar de que está parecendo perto, mas dá uns 300 metros, eu acho. E lá a cidade. Mesmo não estando 100%, resolvemos seguir para o 30º dia da viagem.
Acabamos não conhecendo quase nada de Rosário, mas ficará para uma próxima oportunidade. Atravessando o Rio Paraná, que é bastante utilizado como meio de transporte de carga. Na Argentina, a grande maioria dos pedágios é livre para motos. Este é uma das poucas exceções. Parada não programada para tirar uma abelha da nuca da Raid. Esse tipo de coisa só acontece com quem anda de moto. O que você pediu, meu amor? Você tem certeza? Você não vai brigar comigo? Não. Puta merda. Ah, você tá querendo água por causa do calor dos infernos, né? E seguimos após esse episódio do Animal Planet, chegando na Pequena Goiânia, mais precisamente no Condado Hotel Cassino. E que surpresa, hein? Tem passeio guiado e city tour. Nós tentamos achar em Rosário, que é uma cidade enorme, e não tinha. E aproveitando, caso vocês não saibam, aqui Goya é a segunda maior cidade da província de Corrientes. E sabe qual que é a outra característica dela? Eu vou deixar o meu amor falar. Tem o museu mais antigo em funcionamento da Argentina. Teatro Solari. Não é teatro? Ah, eu falei museu? Falou. Ah, não, teatro. Estava pensando em visitar o museu, mas é o teatro. O teatro mais antigo. Rodamos 542 quilômetros nesse dia e até agora 8.975 quilômetros. Bom dia, moto youtuber espectadores. Eu não vou me filmar, porque eu tô com a cara toda destroçada. Tô péssimo. Não dormi direito à noite, tossi igual um camelo. Eu não sei como que a Raid não acorda. A pequena cidade de Goya nos pareceu bem interessante. Devido à gripe, acabamos não conhecendo direito. 29,5 graus Celsius. Calor nada agradável para quem está gripado. 32 graus Celsius. Mas agora tínhamos parado para colocar os coletes refrigerados. Recomendamos. Uma parada não programada. Eu estava bem fraco. Daí resolvi descansar em plena praça. E a Margaret Thatcher está lá, na sombra. O que será que ela está fazendo lá na sombra? Numa cidade, em algum lugar na Argentina, que sempre tem uma estátua de São Martim. E o que eu encontro aqui? Um moribundo. Um moribundo. Vamos entrevistar o moribundo. Sim. O que se sucede, senhor? Não, eu preferi dar uma cochilada aqui do que em cima da moto, bem melhor. Sabe a decisão. Deu uma cochiladinha aqui. Sabe a Eu decisão. dormi muito mal. E não bom dormir em cima da moto. Eu tô tomando Power Ranger, já dormi. Gostoso aqui. É, um calorzinho de 30 graus. Tá na sombra, tô com colete ar-condicionado. É o que temos para hoje. Seguimos mantendo a segurança. Bobeamos e deixamos a gasolina ficar na reserva. Nada recomendável fazer isso na Argentina. Torcemos para a gasolina não acabar. Conseguimos achar um posto. Não foi dessa vez que veio a pane seca. Esse é o trevo de Tuzangó, que tem uma usina hidrelétrica e um museu.
recomendamos conhecer esse lugar. 35 graus Celsius, calor de lascar. Tem 3 hotéis que recomendo em pousadas. Esse, que é o Continental, muito bem localizado. Também tem o Maitei e o Hotel Batista. Esses dois são longe do centro. Então, putz, complicado hoje, né? Eu todo morfético, não dormi direito, foi difícil. E aí vamos tentar dormir cedo, são 19 Fred Flintstones agora, né? E aí a gente só vai dar uma volta na praça, pegamos o mesmo Hotel Continental, me gusta muito. É bem localizado, né? E aqui acho que mudaram, acho que como que chama o paisagismo aqui, tá um pouco diferente, bem legal. Então vamos passear, com licença. Reparem que procuramos fazer um caminho diferente na volta. Rodamos 467 km nesse dia e acumulado de 9.422 km. Com ou sem gripe, tivemos de seguir o 32º e penúltimo dia da viagem. Posadas é uma cidade que vale a pena conhecer. Apesar de ser capital de província, o porte é de médio para pequena cidade. Já fizemos tour guiado com o taxista Jorge. Segue o telefone dele. Quanta diferença de vegetação! Nuvens negras e pista molhada. E agora vai começar a segunda etapa da viagem. Agora é tudo embaixo d'água. Se Margaret Thatcher já está suja, daqui a pouco vai estar mais. Melhor pegar chuva na volta do que na ida. Última parada antes do Brasil. A fronteira é bem aqui. Aí paramos aqui na loja dos coreanos para comprar vinho. Acabamos de fazer a aduana, foi super rápido, não tinha fila. E agora procurar uma feijoada, né, meu amor? Entrando no Brasil por Dionísio Cerqueira, mesma aduana que fizemos na ida. E também ficamos no mesmo hotel em Vitorino, estado do Paraná, o Hotel HPR Executive. Tendo rodado 436 km nesse dia e acumulado de 9.878 km. No 33º e último dia da viagem, saímos gripados e depois de ter dormido mal. Esses últimos dias a gripe atrapalhou bem, mas é um tipo de situação que pode ocorrer com qualquer um. E vamos de alguns comentários e dicas enquanto passam as imagens. O Ushuaia é um roteiro para quem gosta de rodar muito, mas muito mesmo. Esse roteiro tem algumas particularidades que requerem um pouco de planejamento e atenção. Vamos lá comentar. Os ventos patagônicos. Por lá é comum ventos fortíssimos. E além do desconforto, requer também atenção para não se expor a risco. Na noite anterior, é sempre bom checar a previsão de vento do dia seguinte. Para quem não está familiarizado, segue a tabela de ventos. São 12 classes de ventos. Até a classe 8, que é entre 62 e 74 km por hora de vento, dá para rodar com bastante desconforto. Na classe 9, seria o limite para se rodar de moto. Acima disso, é se expor a risco. Essa tabela está na planilha que irei disponibilizar do roteiro que fizemos. O link está na descrição desse vídeo. Alto consumo de combustível. Decorrente dos ventos que eu citei, é normal a moto consumir bem mais. E isso também a autonomia reduz bastante.
Então tem que ir monitorando isso para evitar pane seca. No dia que fomos em determinado trecho, soubemos de 3 motociclistas que ficaram sem gasolina. Então muita atenção, se sua moto roda 300 km com tanque, com os ventos ela não vai rodar 300 km, você pode diminuir aí 40%, 30%, depende dos ventos. E outra coisa decorrente dos ventos fortes é o desgaste excessivo dos pneus. Pode acreditar em mim, caso pegue muitos ventos laterais ou frontais, haverá desgaste excessivo dos pneus. Ele aquece muito e aumenta bastante o desgaste. Eu já ouvi relatos de pneus que duram 20 mil quilômetros, chegaram com 10 mil quilômetros no limite do desgaste nesse trecho. Então escolha pneus que tenham durabilidade adequada, com margem, e procure sair com pneus novos. Outra atenção é com relação à manutenção da moto e preço de peças. Na Argentina, o preço de moto e de peças de moto são caríssimos e raros. Então saia com a moto revisadíssima e com peças de desgastes novos, tipo pastilha de freio, kit de relação, pneus, cabos, etc. Nessa rota há grande variação de temperatura. O Ushuaia de moto é recomendado ir somente no verão. Então normalmente saímos e voltamos com temperaturas altas e no extremo sul vai ter temperaturas bem baixas. Isso requer bom planejamento de roupa, mas sem exagerar na quantidade. Foi nessa viagem que decidimos ser mais compactos e racionais. Levamos muita roupa sem necessidade nessa viagem. E se você tem receio que falte alguma roupa, no caminho tem um monte de loja, então você não vai correr o risco de ficar sem roupa adequada. E conforme eu falei nesse vídeo, não é raro pegar gripe nessa viagem. Muita variação de temperatura, ventos fortes, dias e dias rodando costumam reduzir bastante a imunidade. A época do ano recomendável para ir para o Ushuaia é entre novembro e fevereiro. E vale atenção na questão dos feriados, na questão de reserva de hotéis. Como o Ushuaia é longe, dificilmente você vai fazer uma viagem com poucos dias disponíveis. Fizemos essa viagem em 33 dias. Claro que dá para fazer em menos tempo, porém o cansaço será maior, além de mais correria para conhecer as atrações no caminho. Vale ressaltar que todos nós temos 24 horas por dia. Eu procuro rodar menos e ter mais tempo para passear e conhecer lugares. A partir do momento que alguém decide rodar mais, ou seja, fazer a viagem mais curta, terá menos tempo para passeios, curtir ou mesmo descansar. E para quem nunca foi na Argentina, em geral as pessoas são bastante solícitas e amigáveis. Curto muito viajar por lá. E na Argentina tem algumas vantagens e desvantagens. De desvantagens temos café da manhã, normalmente é bem simples, e a internet dos hotéis é bem ruim. Então, se alguém quiser fazer teleconferência ou ligação por vídeo, vai passar raiva. E vantagens: maior segurança, estradas com menor tráfego e menos doidos nas estradas. Policiamento e segurança. Conforme informei no vídeo anterior, praticamente em todo o limite de município há policiamento ostensivo nas estradas. Sobre violência, não dá para comparar com o Brasil. Por lá é muito mais tranquilo, porém nas cidades grandes não dá para dar bobeira. Então não raro ter batedor de carteira, batedor de celular e esse tipo de coisa. E, inclusive já houve alguns relatos de roubo de motos em Buenos Aires, similar aos que ocorrem em Rio e São Paulo. Porém, por lá, esse tipo de ocorrência é bastante raro. Por vez, ouço boatos sobre polícia argentina corrupta. Já fui várias vezes para lá e nunca tive nenhum problema. Nem eu e nem vários amigos meus que costumam viajar por lá. A grande maioria dos relatos negativos são coisas de 20 ou 30 anos atrás. Ou então aquele telefone sem fio, que a notícia vai passando e vai sendo distorcida. Soube somente de 2 casos recentes em que ambos o condutor estava fazendo coisa errada e preferiu resolver a situação de maneira ilegal.
porém trata-se de exceções, que também podem ocorrer no Brasil, lamentavelmente. Seguro da moto e seguro viagem. Altamente recomendável viajar para o exterior com a moto assegurada e também com um guincho ilimitado. Também é prudente viajar com seguro viagem, mas que dê cobertura para em caso de acidentes com moto ou carro. São poucas seguradoras que dão esse tipo de cobertura. A parceira de viagens Ride trabalha com uma seguradora que dá essa cobertura. Informações na descrição deste vídeo, bem como o e-mail dela para tirar dúvidas ou cotações. Falando em segurança, não sei se é necessário falar mais uma vez sobre animais selvagens na pista, especialmente no trecho da Patagônia. Velocidade moderada para reduzir o risco de acidentes. Também na Patagônia, há longos trechos sem postos de gasolina. Atenção no planejamento. Equipamentos elétricos. O plugue da tomada argentina é diferente do padrão brasileiro. Alguns hotéis e conveniência em postos possuem tomadas com os dois padrões. Porém, recomendamos levar um adaptador universal. Qualquer moto vai para o Ushuaia. Porém, tem que ter atenção com relação à autonomia e também o intervalo entre revisões. Rodamos 10.339 km e só não rodamos um pouco mais porque cancelamos El Calafate por causa do carnaval e indisponibilidade de hotéis. E para finalizar, confesso que tenho vontade de ir novamente para o Ushuaia. Adorei os grandes trechos monótonos, bem como todo o conjunto que faz esse roteiro algo bem especial. Quem sabe ainda em 2025 não voltamos para lá. Um grande abraço e quem gostou, deixa aquele like. E quem achou válido as informações e quiser e puder contribuir com qualquer valor, luissobreduasrodas@gmail.com é a nossa chave Pix. Pode mandar qualquer valor que será muito bem recebido. Um grande abraço! E eu não aguentava mais falar.